Bem-vindo ao podcast da Rise Fitness, onde exploramos as forças transformadoras da saúde e do fitness. Embarque conosco nessa viagem e descubra os incontáveis benefícios de fazer atividade física ser parte da tua rotina diária. Não é sobre suar e perder peso, é sobre ter vitalidade e força para a vida. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, por favor, curta e se inscreva no canal. O convidado de hoje é André Freire, fisioterapeuta, especialista em terapia manual no tratamento da dor, programação neurolinguística. Ele é também acupunturista, quiroprata e pós-graduado em osteopatia. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre as neuroinflamações. Olá pessoal, estamos aqui com o doutor fisioterapeuta André Freire. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Alex, pelo convite. Para quem não me conhece, sou André Freire, sou fisioterapeuta com algumas graduações e especializações na área da saúde. O nosso objetivo hoje maior é poder levar informação para todos que ouviram o podcast, nos assistiram no YouTube, falarmos de algo tão maravilhoso que é o corpo humano, a saúde integrativa, os respectivos, vamos dizer assim, desfecho do corpo humano, cérebro, intestino, lesões no esporte, déficits musculoesqueléticos, sono. Então, vamos às informações. Muito bom. André, fala para mim o início da sua carreira, as áreas que você especializou, como que você ajuda o seu público. Alex, eu tenho 38 anos, sou do sul de Minas, perto de Varginha, interior bem pequenininho, de 50 mil habitantes. Saí de Boa Esperança com 18 anos. Eu sempre gostei da área da saúde, mas eu tinha medicina ou fisioterapia ou educação física, e naquele elo perdido durante esse tempo. Mas aí, como Deus tem um propósito para cada um de nós, fui para a área da fisioterapia e desde a da parte acadêmica, né, de estudos, eu já fui desenvolvendo habilidades na parte ortopédica, de reabilitação, de contato manual com o paciente, com o ser humano, entendendo além da fisioterapia, pensando assim, poxa, se o cara tem uma dor no ombro, será que a gente tem que ficar tratando ali o ombro 10 sessões e o paciente não evolui? Às vezes a gente faz eletroestimulação, o paciente não evolui. Então, de onde está vindo essa dor? Desculpa, seria então o fisioterapeuta osteopata que vai na causa da dor ou da inflamação. Sim, nós formamos, né, os fisioterapeutas, e aí depois da fisioterapia tem uma especialização para fisioterapeutas no Brasil, que é a osteopatia. Já nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode fazer osteopatia ou a quiropraxia. Mas desde o momento meu acadêmico, eu já entendi o corpo como um todo. Cara, tá tudo conectado, o músculo, a fáscia, os órgãos, os tecidos. Então, se o paciente tem a dor no ombro, pode ser de outro lugar. Então, depois eu fiz a especialização em acupuntura, quiropraxia, osteopatia, PNL, que é a programação neurolinguística, e fui desenvolvendo muito o lado da mente. Por que desenvolver a mente? Eu vejo o paciente com cada necessidade específica. Então, se hoje nós entendermos que tudo sai da mente, às vezes o paciente tem uma dor traumática que ela afeta a coluna lombar. Então, eu mergulhei muito profundo na neurociência, na inteligência emocional, na gestão das emoções, para poder entender um pouco o que o paciente relata na hora da avaliação da Isso é anamnese. interessante. Você poderia me dar um exemplo de algo assim, André, para que os nossos ouvintes possam entender que às vezes a solução está logo ali, mas por falta de conhecimento, eles não procuram os profissionais adequados. Vou fazer um gancho.
bem simples e didático para o pessoal entender. Hoje, nós não somos profissionais de primeiro contato. Então, o aluno, né, o paciente, ele chega até no consultório, comecei com uma dor lombar ontem e vim aqui para ver o que pode ser. Então, o paciente, mesmo tendo diversas informações no mundo de hoje, ele vai na via antiga. Então, primeiro ele sente a dor, ele espera, ele se automedica, depois ele procura um médico da área e passa uma prescrição, a fisioterapia, e ali, naquele momento, pode ser que ele melhore. Hum. Mas, a maioria das vezes, uma dor na região lombar, ela pode ter diversas características e diversos tipos de problemas para lesão. Exemplo, o paciente vai pegar algo no chão e ele trava a coluna. Poxa, será que a minha coluna ela não é boa tão quanto para fazer o movimento? Então, nós somos flexíveis e feitos para isso. Então, às vezes, um quadril que está rígido bloqueia uma coluna lombar. São regiões muito próximas de musculaturas e nervos que estão bem próximos nesse conjunto da região lombar. Tem a outra parte que é o sistema da respiração, diafragma, sistema respiratório. Temos o pulmão, o diafragma, que é um músculo importantíssimo, onde tem dois pilares de sustentação que seguram o diafragma na região da lombar. Então, grávidas têm dores lombares decorrentes de um aperto nesse diafragma. Por isso que é tão normal a grávida ter cansaços e ter dor na região lombar. Homens, uma rigidez no quadril pode gerar uma dor lombar. Às vezes a posição hoje que leva tantas pessoas a ficarem na postura flexionada, a região torácica muito curvada, gera também uma hipermobilidade na coluna lombar. Esse movimento de instabilidade também gera dor lombar. Ou Então, seja, só para o pessoal entender, são hábitos ruins diários, por exemplo, uso extenso do computador, por exemplo. é o que hoje está acontecendo no mundo inteiro. O uso do celular por muito tempo, vai para o notebook, fica muito tempo, não levanta, então gera um bloqueio na região do quadril e tem um músculo importantíssimo chamado ilho psoas, que é uma musculatura grande, que ela prende na coluna, vai desde a região torácica baixa, vai na coluna lombar toda, até a cabeça do fêmur. Então, ela faz uma flexão do quadril e ela estabiliza a região lombar. Mas, às vezes, o problema não é na lombar, é nesse músculo específico. E aí, as terapias alternativas, como acupuntura, um canabidiol, uma massagem, uma ventosoterapia, um dry needling, resolvem do que o paciente ficar tomando medicamento, fazendo a fisioterapia antiga, que é ultrassom, ondas curtas, que não resolvem nesse caso. Então, hoje, um paciente com dor lombar, nós conseguimos ajudá-lo em 3 consultas, Ótimo. reeducando esse paciente em casa, passando para esse paciente os deveres de casa. André, o que eu vou fazer? Eu direciono todos os exercícios e a gente faz a prática clínica, que é uma liberação de glúteo, região lateral da coxa, uma região de trato, ilho tibial, de ilho psoas, mobilidades, e o paciente vai para casa, faz 3 consultas, vai no estúdio,
Hoje eu tenho uma comunicação muito boa com personagens, então direciono esse paciente para o Alex, o que o Alex vai fazer com ele, ele não deve fazer por hora, porque a nossa coluna ela é feita para ter sobrecarga. Então hoje a sociedade está inflamada, isso a gente vai falar num tópico de neuroinflamação. A inflamação é boa, é um aviso. Imagina se não existe inflamação. Nós morreríamos. É um Sim. alerta, entende? Não Hoje, com teria, seus não teria alunos, uma bandeira vermelha, né? Não, hoje em dia, não teria bandeira um vermelha, sinal. imagina só, a pressão arterial sobe, não avisa, e aí o cara infarta e morre. Uhum, Então, o corpo humano, ele já tem essa inteligência de ficar se autorregulando o tempo todo. uhum. O que eu percebo, André, é que é justamente essa falta de cuidado com a musculatura que acaba acarretando dores que se prolongam, dores musculares, né? Uma coisa é a dor decorrente da carga de exercício. Outra coisa é quando você acumula maus hábitos diários com o próprio exercício, né? Você acaba acarretando muitos problemas nesse sentido. Então, eu queria que você enfatizasse a importância de fazer um relaxamento miofascial, de como usar as técnicas. A pessoa por si só, né? Como você falou, você tem clientes que, ao invés de te visitar várias vezes, eles só te visitam 3 vezes, porque eles seguem o seu protocolo e acabam ajudando a eles mesmos. Queria que você desse uma dica de relaxamento miofascial para as pessoas que treinam e querem se livrar desse desconforto muscular o mais rápido possível. Ótimo. Vamos usar o exemplo da coluna lombar, que acomete 80% hoje da população. Então, se hoje a Organização Mundial de Saúde relata que 80 a 90% da população vai ter dor na região lombar em algum momento, nós precisamos não remediar, nós precisamos prevenir. Como prevenir, André? A dor lombar. Não permanecer por muito tempo sentado no seu trabalho. Coloque o despertador, coloque um post-it de 1 hora em 1 hora e meia, você levanta, faz agachamentos, pode ser na cadeira, senta e levanta da cadeira, senta e levanta da cadeira 10 vezes. Nós temos uma região muito importante no corpo, que é a nossa panturrilha, que é o segundo coração, onde ela faz todo o bombeamento do retorno venoso. Então, quando nós estamos muito tempo na mesma postura, o sangue desce e acaba que ele fica estagnado na região do pé, joelho, quadril, região baixa da coluna. Então, de levantar, fazer esse movimento, fazer a pontinha do pé, vai ajudar muito. Quais são os movimentos da coluna lombar? Para frente, flexão e a extensão. Então, na cadeira mesmo, o pessoal vai abrir as pernas e tentar tocar as mãos no chão e voltar. Nós estamos fazendo uma mobilidade na região lombar em flexão. A musculatura está fazendo o estiramento e voltando. Fazendo o estiramento desde a base da coluna, que é a região do sacro, até a região do cervical. Nós Ou podemos seja, fazer. ou seja, você acaba gerando um fluxo sanguíneo maior, acaba nutrindo a musculatura e evitando essa tensão. Exato? Exatamente. Temos que ser móveis.
nós precisamos ser flexíveis e não rígidos. Então, quando a coluna faz dois movimentos preferenciais, que é a flexão, que é o movimento para frente, e a extensão, que é o movimento para trás, o aluno deita de barriga para baixo e faz as mobilidades. Eu gosto de enfatizar muito a mobilidade e o alongamento. Quando algum de vocês estiver com alguma dor, que essa dor está irradiando, ou seja, ela está descendo de um ponto para o outro, está comprometido alguma região neural. Se você ficar alongando, você vai piorar os seus sintomas. Sendo assim, você vai piorar a dor. Então, não alonguem e vejam sempre o movimento preferencial para que você possa fazer repetidas vezes. O que é o movimento preferencial? Se você for para frente e doer, você não vai ficar tentando ir para frente. Você vai deitar de barriga para baixo, fazer um movimento de extensão. Aí o seu corpo está tudo conectado na mente, vai entender que pode relaxar e aliviar aquela tensão lombar. Então, quando o paciente ele está com dor, o sistema nervoso central ele liga um sistema que chama sistema nervoso simpático, que é um sistema nosso de luta ou fuga, é um sistema reacional, ativação. E o cérebro entende que, dependendo do movimento ou da atividade, às vezes a pessoa pega um peso e vai torcer a coluna e trava. O cérebro entende que aquilo foi o perigo. Então, para que nós possamos fazer uma dessensibilização do sistema nervoso central e este paciente volte ao movimento sem tomar medicação, que a medicação vai diminuir a informação do sistema nervoso central, gerando uma informação errada para o córtex. Porque o paciente não melhora. É o paciente que chega, poxa, estou tomando o medicamento já faz 10 dias e não melhora. Fica aquela dor, aquele incômodo, porque a musculatura, o sistema facial, miofacial, musculoesquelético, ele precisa de movimento para que o sistema nervoso central libere aquela região. Não importa qual for, pode ser ombro, coluna, cervical, joelho. Olha só que interessante, né? É a minha prática clínica hoje dos meus pacientes que chegam no meu consultório. Então, você está lá no estúdio, dando uma aula, galera, vamos fazer um alongamento aqui. Está todo mundo bem, pode alongar. Agora, o ser humano está passando por algum momento de dores irradiadas neurais, ele não deve alongar. Ou seja, tem uma diferença aí, né, André? Tem Entre uma dor muscular gerada pelo exercício e uma dor neural. Neural. Então, eu falo assim, tem as características das dores, né? Então, tem a característica de dor neural, que é aquela dor que desce. Tem a dor articular, que na hora do movimento, tá doendo o movimento do ombro aqui? Não. E mais para cima? Ah, mais para cima dói. É um movimento mais articular. E o estresse muscular, às vezes, de atividade física, eu vou até dizer, sim, que é uma dor boa. É uma dor que eu gosto de sentir particularmente, Sim. porque nós estamos trabalhando aquela musculatura, efetivando os músculos. Aí eu creio e gosto da dor muscular. Então, um estiramento já é uma patologia, uma lesão já é uma patologia. Agora, a dor muscular ela é mais tranquila. Aí, voltando ao que você disse, também pode fazer a massagem, a liberação miofascial quando tem a dor muscular. O agulhamento, isso hoje é o que está no ápice. Nós entendermos como
o ser humano está no ambiente integrado a ele? Como que ele está se comportando no ambiente? Então, voltando na inflamação, que eu acho importante a gente falar, é que quando nós estamos inflamados, há algo errado acontecendo com o nosso interno. E o cérebro, ele avisa isso de alguma maneira, sendo um coração acelerado, a temperatura do corpo alterada, e aí o paciente ele se preocupa muito com a sua parte alimentar e às vezes o saudável inflama. Por que que o saudável inflama? Porque às vezes nós temos dentro da gente receptores para receber algo e os excretores. Então, às vezes nós estamos recebendo e não estamos o quê? Metabolizando corretamente aquele alimento que também pode ser saudável. Interessante. E isso gera uma neuroinflamação. Quando estamos com o nosso estresse oxidativo alto, noites mal dormidas, uso de tela excessivo, uso de medicamentos abusivos, uso de leite constantes, alimentação ultraprocessadas, isso inflama o intestino, inflama o cérebro. Uhum. Eixo intestino-cérebro. Então, se nós não estamos dormindo bem, nós potencializamos o eixo HPA, hipófise, hipotálamo, adrenal. Então, As, se a gente pega, as glândulas. então, se a gente pega o cortisol, que é um vilão hoje, como diminuir o cortisol? Atividade física diminui o cortisol. Só que o paciente que está inflamado, se ele faz uma atividade física intensa, ele piora. Então, nós temos que entender o paciente como um todo e ver como que ele está dormindo, como ele está alimentando, se ele está metabolizando bem esses nutrientes, aminoácidos que ele está ingerindo, qual é o tipo de atividade física, isso aí você fala bem melhor do que eu. Se chega uma pessoa, te procura para fazer, já tem as escadinhas de níveis de treinamento, começa com a pessoa que está iniciando, ela vai ter alguma lesão, ela vai ter algum trauma, ela vai fazer atividade física e não vai gostar, ela não volta, aí você tira ela do ambiente de cura. Exato. Então, a inflamação crônica, ela existe, e a neuroinflamação do cérebro também existe, e nós temos que ter muito cuidado com o nosso cérebro, pois E ali está. quais, quais, quais são os sinais básicos de que algo não está bem do ponto de vista fisiológico? Porque às vezes a pessoa não entende de onde que vem aquela dor. Quais seriam assim os sinais básicos? Um sinal bem característico é o cansaço físico. O paciente não dorme bem, então ele fica aquele momento da manhã, às vezes até em alerta, mas depois ele fica cansado, procrastina as coisas, começa a se alimentar mal novamente, busca o álcool, drogas e vira uma síndrome metabólica. As dores não desaparecem, cada hora está doendo em um ponto, aí eles pegam e dão o diagnóstico para tudo. Então, hoje a terapia integrativa, medicina integrativa, nós temos que empilhar os pilares da saúde. Então, como fazer isso com o paciente que não está inserido no meio, em um ambiente, para que ele possa se libertar, às vezes, de maus hábitos alimentares, da cerveja. Então, o ser humano ele tem que mudar o ambiente para ele mudar o estilo de vida. Então, nós cristãos, eu falo que é mais fácil porque se a gente está no mundo, vivendo no mundo, e a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos mudar radicalmente de vida, dar um 180 e mudar as práticas, os lugares, as situações. Então, com a pessoa com dor
A pessoa que quer melhorar, ela está sem estímulo, cansada, tomando remédio, com várias dores musculares crônicas, com diagnóstico de fibromialgia, síndrome do intestino irritável, memória fraca. Tudo isso é decorrente do hábito alimentar, do estilo de vida. Se ela não é inserida com você no estúdio, a gente pega essas pessoas e abraçamos ela mesmo, elas não rompem. Então, hoje, eu vejo deste jeito. Nós temos que ver o paciente como um todo, entender a fisiologia, a biomecânica, ver o que ele está precisando naquele momento, o porquê está gerando o cansaço. Faz o exame de sangue, não dá nada. Aí a gente entra no teste genético. Por quê? Teste genético, nós vamos ver como está lá dentro da gente, como está funcionando a máquina, quais são as patologias com predisposições genéticas que nós Interessante. possamos interromper, quais são os horários de treino, porque o André acha que é de manhã, mas às vezes o meu melhor horário de performance é à tarde. O Hum. teste genético colabora com isso. Ah, eu gosto de comer brócolis, batata, mas às vezes o brócolis está me inflamando. Ou seja, Como mesmo que que o alimento seja saudável, existe aí uma incompatibilidade às vezes. existe? Existe, e vou te falar que são muitas coisas, porque o nutricionista ele passa uma ótima dieta e às vezes o paciente não evolui. Ele tem algum déficit metabólico que temos que fazer essa investigação genética. Por que ele não está metabolizando direito? Sendo que o exame de sangue está ok. Qual Interessante. é o efeito da cafeína para esse paciente? Hum. Como é ele tomar vamos colocar aí, Neoflex, não sei o nome, relaxante muscular. E ele toma um relaxante muscular e não melhora, deveria melhorar e não melhora. O metabolismo está alterado, a resposta aos medicamentos está alterada. O paciente com a pele mais seca, com acne, cravos, mesmo se alimentando bem, ele tem um problema metabólico na pele. Então a gente tem que pensar muito nisso. André, vamos agora falar do esporte, dos atletas. Você que tem ajudado o Brasília, né, o time de basquete aí. Queria que você desse alguns exemplos de como alguns atletas estão tratando, né, de como fazer a prevenção de lesão e outros que já manifestaram um certo tipo, né, de lesão. Como que é o tratamento com eles? Porque a demanda física é ainda muito maior do que uma pessoa que só frequenta uma academia. Exatamente. O atleta de alta performance, ele está sujeito a lesões. Isso é uma estatística de 99% que atletas que ficam ali, ó, dando porrada, 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 sem descanso, pega uma temporada, ele vai ter que jogar. Então, como nós vamos fazer uma prevenção da saúde desses atletas? Então, quando eles estão bem, nós fazemos muitos exercícios de mobilidade, exercícios mais voltados para o basquete, exercícios pliométricos, são exercícios dinâmicos, e o mais importante é fortalecer muito bem a musculatura pensando no tendão. Hoje as lesões, tendinites, inflamações de tendões, tanto de supraespinhoso, da região do ombro, quanto da região do joelho, tendão patelar, quanto tendão de Aquiles. São inflamações comuns. O joelho dói, o quadril começa a doer ali na parte do glúteo. Então, como voltar com esse atleta rápido para as quadras? A gente tem a parte do recover, que é a imersão no gelo. Isso recupera demais os atletas.
Pois, quando o atleta entra na banheira de gelo, na imersão, tem que estar bem gelado, mesmo bastante gelo. O nosso sistema nervoso central entende que aquilo é um perigo, então ele traz todo o sangue para a parte central. Hum. E depois de 2 a 3 minutos, aumenta o calibre da artéria e essa vascularização melhora nas regiões periféricas do corpo. Ou Então, fazer seja, imersão no gelo ou seja, o sangue flui melhor para as extremidades do corpo após essa imersão. é muito legal. É legal e doido, né? Você fala, como assim? Eu vou entrar na banheira de gelo e o meu corpo vai ficar quente? Ele vai fazer uma vasodilatação depois de um tempo. Eu vou Realmente é explicar. isso mesmo que se sente, e realmente, depois que saímos, sentimos muito bem. E o fenômeno que acontece é realmente esse aí. No começo você sente uma dor aguda, nos membros, e quando você sai, a sensação é essa mesmo, de um fluxo sanguíneo muito quente indo para as suas extremidades. Exatamente. Então, quem puder fazer aí a imersão no gelo, é excelente. Trata a parte de ansiedade, de depressão, patologias neurodegenerativas. E o atleta faz a imersão lá, dentro das quadras. Tem a parte da fisioterapia convencional, de laser, da liberação miofascial, de agulhamento, de reforços, como eu falei, proprioceptivos, pliométricos, excêntricos, concêntricos, arremesso de bola, corrida na quadra, descanso. Então a gente pega e coloca em blocos. Então, um atleta está no bloco agora do hospital, por exemplo. Então, no hospital ele está reabilitando e não pode ir para a quadra quando esse atleta está com uma inflamação mais aguda. Então, a gente deixa ele ali, faz toda essa parte de osteopatia, de quiropraxia, pronto para que esse atleta volte à quadra o mais rápido possível. Então, se a gente pegar hoje Brasil, Estados Unidos, Japão, Coreia, qualquer time alta performance, de qualquer modalidade, esses atletas eles são muito bem cuidados na parte nutricional e na parte do descanso, porque se não tem descanso, o nosso sistema não consegue reparar qualquer tipo de lesão. Então, o atleta hoje, você sabe bem disso, ele só lesiona porque ele não respeitou o momento de cicatrização de um pós-operatório de um ligamento cruzado anterior, porque o time paga, tem que jogar e você precisa jogar. E muitos Entendo. deles aposentam novos justamente porque não respeitaram o tempo de tratamento, independente de qualquer atividade. André, o que eu vejo muito aqui, você deve ver aí também, é a ruptura do ligamento anterior cruzado em meninas entre 14 e 17 anos. Por quê? Quando nós pegamos os atletas jovens, que estão em fases de crescimento, nós precisamos entender como está crescendo o osso até a sua epífise de formação. Então, para ser mais claro, o osso ele tem um crescimento. Então, até os 15 anos, esse osso já cresceu, consolidado a sua fase final. Só que o atleta de 15, ele não começou com 15, ele começou com a idade dos seus atletas mais novos aí. 7. 7 anos, está em crescimento. E às vezes é muito intenso. É muito intenso. A musculatura não consegue acompanhar esse tanto de porrada. Às vezes, bem assim, às vezes, dependendo, não tem aquele reforço muscular específico. E como que eu vou colocar hoje uma atleta mulher
para fazer um exercício forte de carga para estabilizar o joelho, sendo que eu posso depois na frente piorar esse atleta. Exato. Ou seja, tem que existir um trabalho de fundação, especialmente em volta do quadril, né? Os glúteos, a parede abdominal, os adutores, para que quando elas forem submetidas a um exercício com a carga mais elevada, exista já uma base forte que saiba recrutar a musculatura e ainda absorver a carga corretamente, correto? Exato. Nós pensamos no corpo como um todo. Então, vou falar de uma cadeia ascendente de baixo para cima, dos pés. Quando nós estamos na gestação, mamães, né, no caso, nós filhos, as mamães estão com os nenéns na barriga, o primeiro contato desse neném na placenta é com os pés. Desde este momento, nós ativamos o nosso sistema tônico postural para que nós possamos ficar equilibrados no meio. Então, as mulheres às vezes usam salto alto, às vezes as mulheres não fazem um trabalho, e homens também. Só que as mulheres, elas já têm a fisiologia com o joelho para dentro, um valgo dinâmico. Por que, que ela tem um valgo dinâmico? Porque na hora da gestação a pelve dela tem que abrir e Papai do Céu é perfeito, já fez ali. Tanto que a gente vê hoje poucas mulheres que têm o joelho varo para fora. Acontece? Acontece. E quando nós temos uma frouxidão ligamentar na região medial, colateral medial, o atleta correndo, é mais fácil ela ter um falseio. Quando ela gira no futebol, ela tem o pivô, que é o pé no chão, trava e ela gira o tronco. Então é o tronco que rompe o ligamento. Ou seja, para elas é mais fácil de acontecer numa mudança de direção e o joelho continue indo para dentro e acaba excedendo, esse movimento acaba excedendo e causando o rompimento do ligamento, O exato? LCA, exato. Tanto que tem muito mais ligamentos cruzados anteriores do que posteriores machucados, muito mais meniscos mediais do que meniscos laterais, exatamente pela biomecânica do côndilo femoral com a tíbia, eles serem maiores e a abertura ser maior. O joelho aqui escorrega, certo? Sim. Quem segurou o joelho para frente, cruzado no anterior, segurou o joelho para trás, cruzado posterior. Quando rompe a região medial, o joelho move mais para medial do que para lateral. Lateral é Ah, sim, sim. pequeno. Então, o menisco lateral, ele é muito mais firme, protegido, do que o medial, que ele movimenta bem mais. Então, a predisposição em mulheres também, as mulheres, a predisposição é que elas sejam mais hiperflexíveis. Elas Interessante. são mais flexíveis. E envolvendo a parte masculina também, né? Os atletas. Hoje se debate muito o fato da necessidade de se treinar descalços. Se fala muito que certos calçados atrapalham e até lesionam pessoas, dependendo da atividade. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que é sentir o chão na fisioterapia com os pés? O que isso Bom, causa em favor do atleta? como eu disse, o primeiro contato que temos são os pés. Então, quando nós estamos em pé, descalço, nós ativamos na sola do pé, não pode ser de meia,
tem que ser descalço para ter o contato do OTG, que é o órgão tendinoso de Golgi, que é um receptor do sistema nervoso central. Fica na sola do pé. Quando nós fazemos exercícios proprioceptivos, descalço naquela bolinha que é o Bozu, ou exercício de equilíbrio, tira um pé, fica num pé só, tira o outro, nós conseguimos ajustar a cadeia músculo-esquelética. Então, o que, que é isso? O pé manda uma informação para o joelho manda uma informação para o quadril manda uma informação para a região sacral, lombar, torácica, cervical. Então, nós conseguimos alinhar hoje um paciente, um atleta, um idoso, trabalhando esse sistema tônico postural, que é importantíssimo. Então, o atleta, você pode fazer um teste com ele, com o atleta, com o idoso, com o jovem homem, com a jovem mulher. O mesmo teste. Descalço, fala com eles, faz para mim um agachamento e você repara como que estão os movimentos dos pés. Se ele tira o pé do chão, se ele desequilibra, se ele cai mais para um lado, se ele cai mais para o outro, se o joelho dele vai para frente dos pés, se a coluna lombar dele vai para dentro ou vai muito para fora. Só isso. Agacha. Agacha, ande, que eu te falo o que você tem. Então, nós temos que pensar hoje em avaliações dinâmicas, movimentos, e esquecer o exame, porque o exame ele já te prende no diagnóstico. Toma aí. Tá aí, ó. E agora? Calma. Deixa eu ver aqui. Movimenta, anda, agacha, levanta. Exercícios funcionais. Agora, já numa lesão, tem a lesão parcial do LCA, tem a lesão total do LCA, tem a lesão do menisco e tem pacientes, como nós estamos dando o exemplo de atletas, se ele tem uma lesão total, ele vai precisar de ser operado. Agora, pacientes que não são atletas, ele convive muito bem com o LCA rompido, dependendo da atividade que esse cidadão deseja realizar. Sim, eu vejo isso acontecer aqui. Pessoas que optam por não operar. Sim, Eu sou contra isso, né? Eu prefiro que você invista na sua saúde, né? Mas isso que você falou ocorre muito aqui. Pessoas que não precisam performar, né? E acabam vivendo com aquilo. Mas isso tem uma desvantagem. Eu queria que você explicasse o que acontece com a articulação das pessoas que preferem por não operar. também concordo, né, corroboro com o que você disse. Os pacientes que não querem operar e param de fazer atividade física. Esse é o primeiro erro. Ah, estou com o joelho machucado, vou parar, não vou fazer mais nada. Aí ele adere a um estilo de vida nada saudável. Então, o joelho tem os ligamentos que fazem esse suporte de cabo de aço no corpo humano. Eles seguram, dão estabilidade, sustentação junto com a parte músculo-esquelética, capsular. Se o aluno, eu uso aluno porque eu estou pensando no seu estúdio aí, não quer operar, o problema é que outras estruturas que estão saudáveis, elas começam a ser lesionadas. Então, se o joelho rompeu parcial, ele vai romper total. Se o Hum. menisco estava bom, ele vai ter problema no menisco. Se ele não opera, ele vai ter uma artrose futuramente. Então, a gente tem que colocar na balança se opera e se não opera. Se não opera e continua fazendo as atividades, vai piorar aquele quadro que poderia ser reversível ali em 3 meses, vai para um ano, 8 meses, 6 meses. Então, assim,
A operação, vou dar outro exemplo de ombro, é uma lesão do supraespinhoso. É um dos músculos e tendões que seguram o ombro para estabilização. Se ele machuca e o paciente continua fazendo, começa a dar impacto no ombro, porque gera uma disfunção no movimento do ombro. E o ombro ele é funcional, frente à cabeça, escovar dente, as mulheres colocar sutiã, pegar um cinto no carro, fazer qualquer tipo de atividade física, depende do ombro. Aí não opera, começa a machucar supraespinhoso, infraespinhoso, o bíceps, cabeça longa, e aí acaba rompendo. Às vezes eu já peguei casos de pacientes que estavam bem, com 3 ligamentos rompidos, chegou no extremo, falou, André, eu não consigo dirigir. Hum, Então é meio que ficar enxugando o gelo ali, ó. Se está rompido, paciente jovem, vai continuar fazendo atividade física, opera o quanto antes, reabilita o quanto antes. Os pacientes mais idosos, às vezes, dependendo da cirurgia, a gente não indica exatamente para não colocar em risco a integridade do paciente. muito bom. André, e existe uma polêmica também por trás dos praticantes infantis, infanto-juvenis. Quando começar? Como começar? É, gostaria que você esclarecesse essa polêmica eterna. Por que que a coluna da criança, ela, ou a nossa coluna, ela já é desenhada no formato de S? Queria que você falasse em torno disso. A criança, ela tem que fazer tudo, todos os tipos de esporte, todos os tipos de atividade, porque o momento da criança até os 5 anos é o momento da neuroplasticidade do cérebro, é onde ela vai aprender de tudo, habilidades, línguas. Então, coloca o filho para aprender japonês, para aprender espanhol, coloca para fazer ginástica olímpica, futebol, natação, karatê. Só que tem a palavrinha: respeite a idade do paciente, criança, adulto, idoso. Então, o mirim, ele deve fazer exatamente por essas neuroassociações importantíssimas nessa fase. Só que são exercícios de aprendizados, exercícios que não precisa de forçar muito esse adolescente, pois o osso, toda a parte estrutural, ela está em desenvolvimento. E muitas crianças hoje, elas são desconjuntadas, parece que ela está andando, não tem mobilidade escapular, não tem mobilidade lombar. Você fala para ela fazer movimentos, ela não tem coordenação. Aí eu volto um pouquinho antes, para que as mamães e os papais fiquem de olho no desenvolvimento motor dos seus filhos, pois eles precisam engatinhar. E às vezes o pai pega, levanta, estimula a criança a andar mais rápido, acha lindo, acha bonitinho e atrapalha o desenvolvimento dela. Interessante. Então, isso é muito importante. Então, tendo cautela, prudência, não ficando, às vezes, cobrando o filho como se fosse um atleta de alta performance, aí todas as atividades são muito bem-vindas e devem ser bem-vindas, principalmente no mundo em que estamos vivendo hoje, de tecnologia, de tudo ter muito acesso, ter muito brilho, ter muita informação, rios de 30, 40 segundos. Hoje os jovens estão perdidos hoje no mundo por muita informação, perda de concentração, TDAH, autismo, doenças autoimunes, exatamente pelo estilo de vida, às vezes, do pai e da mãe. Isso acaba influenciando no físico, né, André? Sim, com certeza. Influencia diretamente no físico.
Pois os músculos estão crescendo, eles precisam ser treinados. Mas você não vai colocar uma criança de 6 anos na academia para fazer peso. Você atrapalha o movimento, o desenvolvimento motor dela. Uhum. Ela precisa Porque de fazer existe a a carga atividade. corporal, mas também existe a carga externa, né? Se nós estudamos e buscamos conhecimento, sabemos que a carga externa tem que ser, se existir, tem que ser mínima possível nessa idade, né? E deixar a criança coordenar, melhorar os movimentos, como você falou aí. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Muito bom. André, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom ter você aqui. Gostaria que você deixasse aí o seu Instagram para que as pessoas possam te seguir, né? Ver o trabalho maravilhoso que você faz junto com a sua esposa. E é isso. Eu que agradeço, meu amigo. Conte comigo, com a minha esposa, para a gente poder trocar essa ideia, levar um pouquinho do meu conhecimento, ainda mais para fora do Brasil, com o seu pessoal aí, a gente fazer o podcast, o YouTube. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: pensem com carinho na sua saúde, no seu corpo, na sua mente, no seu lado espiritual, renuncie às coisas do mundo, volte seus olhos, seu coração para Deus, orem, jejuem, parem às vezes de ficar consumindo muito conteúdo no celular, tenham tempo de qualidade com sua esposa, com seus filhos e me sigam nas redes sociais, mandem dúvidas, será um grande prazer poder somar na vida de vocês. Você pode Deus falar, abençoe. você pode falar o seu Instagram para gente? André Freire Costa. Certo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Desejamos ver você aqui novamente falando de outros tópicos. Conte comigo. Gratidão, meu amigo. Um abraço. Tchau, Até pessoal. mais. Tchau, tchau, tchau.